Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais essa edição do Mundo UFG. É muito bom ter você aqui conosco nesta tarde de informação e conhecimento. Olha, hoje nós vamos falar sobre mobilidade elétrica. Você sabe o que é isso? O mundo ele está sempre procurando formas de se mover de forma mais eficiente e menos poluente. E os veículos elétricos, né, eles podem nos levar para cada vez mais próximos desse objetivo. Será que o Brasil ele está preparado para mudar sua frota nos próximos anos para esses veículos mais tecnológicos e sustentáveis? O custo de um carro elétrico ele é acessível? E outra pergunta, será que nós temos energia suficiente para isso? Para conversar conosco sobre esse assunto e trazer mais informações, nós estamos aqui conectados com Robson Domingos Vieira. Ele é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado e doutorado pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente, o Robson é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG. Olá, Robson, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Eu sou o Robson, sou careca, uso barba e estou usando uma camisa azul hoje. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Espero poder contribuir com vocês. Obrigado, agradeço o Robson, que já se apresentou e fez a sua autodescrição. Junto com o Robson, nós temos também o Geiverson Teixeira de Paula, que é professor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG. Ele é graduado em Engenharia Elétrica com mestrado e doutorado pela Escola de Engenharia de São Carlos. Geiverson, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Eu sou o Geiverson Teixeira de Paula, eu sou branco, tenho cabelo escuro e uso barba também. Muito obrigado por sua autodescrição e por estar participando do programa aqui conosco. No começo de cada bloco, para você que está acompanhando o Mundo UFG agora, nós estamos fazendo a nossa autodescrição para que as pessoas com baixa visão ou os deficientes, ou cegos, né, deficientes visuais, consigam imaginar como somos e o ambiente em que estamos. Então, vou aproveitar também a oportunidade para fazer a minha própria autodescrição. Eu sou Marcelo Pedro, eu sou um homem negro, tenho os cabelos raspados, eu estou vestindo uma camiseta na cor verde escura, estou sentado em uma cadeira preta e atrás de mim a parede é na cor branca. Eu vou aproveitar também e fazer a autodescrição da Josiane Carvalho. A Josiane Carvalho, que está apresentando o programa junto comigo, e ela está fazendo a interpretação para a Libras, a língua brasileira de sinais, para que a gente tenha esse programa, para que esse bate-papo fique cada vez mais acessível, chegue a um número maior de pessoas. A Josiane, ela tem os cabelos na altura dos ombros, cabelos na cor preta. Hoje ela está com os cabelos presos, no estilo rabo de cavalo. Ela está usando uma camiseta na cor preta. A pele da Josiane é branca e os seus olhos são castanhos. E a parede atrás dela é na cor branca. Muito bem, todos apresentados, todos descritos, a gente vai começar então esse bate-papo sobre mobilidade elétrica. Eu quero começar com o professor Geiverson. Quando a gente fala aí de mobilidade elétrica, nós estamos falando apenas de carros? Bem, Marcelo, essa é uma pergunta recorrente, né, e que muitos, na forma geral, na população, acabam resumindo a mobilidade elétrica a um carro elétrico, talvez por ser o meio de transporte mais desejado no nosso país e talvez também o mais utilizado. Mas quando nós falamos de mobilidade elétrica, ela não se restringe a um carro elétrico, ela vai de todos os modais possíveis de mobilidade dentro de uma cidade. Por exemplo, nós podemos ter os patinetes elétricos, que fazem parte da mobilidade elétrica, bicicletas elétricas, scooters, motos elétricas, carros elétricos, ônibus elétricos, utilitários, os trens, no geral, são trens elétricos também, o metrô também é elétrico, nós também estamos falando também de caminhões elétricos no transporte de carga. Então, a eletrificação de uma frota, que nos leva à mobilidade elétrica, vai de ponta a ponta, do menor elemento até o maior elemento possível, sendo eletrificado para ser utilizado na mobilidade elétrica. Perfeito. O Robson, o professor Geiverson até citou aí os patinetes elétricos. Eu me lembrei que em Goiânia, até algum tempo atrás, nós tínhamos, né, essa possibilidade. Hoje nós não temos mais. Mas temos projetos para que
a mobilidade elétrica seja uma realidade bem popular aqui na nossa região? Bom, boa tarde a todos novamente. Olha, Marcelo, eu acredito muito nessa temática, né? Eu acho que a gente se discute, se fala muito em cidades inteligentes e mobilidade elétrica, e eles é um dos elementos importantes da cidade inteligente, né? Então, assim, quando retiraram os patinetes, em vez de retirar, a gente sabe as razões, né? Podia se ter pensado em uma política pública para incentivar a mobilidade elétrica, né? Os patinetes, as motos elétricas, as bicicletas elétricas, né? Eu assusto muito, né? Aqui ainda em Goiânia, vivi muito tempo no Rio e depois em Brasília, da necessidade de sempre pegar um carro aqui para ir numa padaria que é na esquina. Então, precisamos também não só criar políticas públicas, mas também uma campanha de incentivo, né, à mobilidade elétrica, né? Então, uma combinação entre política pública e também cultural que a gente precisa ir mudando com o tempo, certo? Certo. E como que como que o senhor enxerga que Goiás se coloca aí nesse segmento? Nós estamos preparados para a implantação, para poder crescer nesse sentido, ou ainda falta alguma coisa? Olha, eu ainda acho que Goiás estamos um pouquinho atrás ainda quando a gente se compara com outros estados, né? Acredito que tem estados que já investiram, já testaram, já fizeram parceria com empresas privadas para testar vários conceitos, né? Se eu não estou enganado, alguns anos atrás, São Paulo mesmo testou uma pequena frota de ônibus elétricos na cidade, né? Onde é que estão os nossos projetos para testar, validar, trazer conceitos, né? Além do mais, acredito também que a gente precisa também de um incentivo maior público aqui no desenvolvimento de competência, né? Acho que esse é a minha grande preocupação, que é preparar o Estado, né, para as grandes tecnologias, para as grandes transformações que vêm de forma antecipada, né? A gente ficar correndo atrás sempre, Marcelo, isso é muito ruim, né? Eu prefiro a gente estar junto ali com o desenvolvimento da tecnologia. Vou te dar um exemplo claro aqui, né? Hoje existe essa conversa grande em torno do 5G no Brasil, mas quando você vai lá fora, vai na Europa, vai na Ásia, hoje nós já falamos só de 6G lá. Então, precisamos Uhum. parar de correr atrás da tecnologia e trazer a tecnologia mais próxima da gente e estar, né, eu diria, junto com ela no desenvolvimento dela. Então, tem temáticas importantes dentro da mobilidade elétrica que a gente pode ter um certo protagonismo aqui em Goiás, né? Por exemplo, essa parte de carros autônomos, né, veículos elétricos autônomos, o poder de processamento, né, carros que podem ser casos definidos por software, então eu posso alterar a configuração do meu carro através de um software, né, então pode ter uma configuração para minha esposa, um para mim, um para meu filho, então começar a criar, né, tecnologias, conceitos em cima dessa temática, e isso é de vanguarda, né, quando a gente está falando de Uhum. carros autônomos, software para carro, isso é de vanguarda. Então, já que a gente ainda está um pouquinho atrás numa linha, né, trouxe esse conceito que está por trás de mobilidade elétrica, infraestrutura para mobilidade elétrica, podemos pensar lá na frente já a tentar atuar nesse outro segmento que é, com certeza, diria que é o mais inovador quando se fala de mobilidade elétrica. Você ter um novo conceito, né, que é veículos elétricos autônomos, né? Perfeito. O professor Geverson, a gente fala de carro elétrico, parece que é algo extremamente tecnológico, né? Acho que no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente pensava nos anos 2000, a gente achava que teríamos carros voadores. Mas hoje, quando a gente fala aí de carros elétricos, né, parece que é o que há de tecnologia mais avançada. Mas essa história de carro elétrico, ela não começou nessa década, por exemplo. Você está certo na sua afirmação. E a história do carro elétrico é tão antiga quanto a história do carro a combustão, inclusive do carro híbrido, viu? Eles surgiram ali no final das últimas 2 décadas do século XIX, de 1880 até 1900. Inclusive, em 1900, o carro elétrico já ocupava, em termos de mercado, 38% do mercado americano. Ele é muito mais preferido dentro das cidades do que os veículos a combustão. Mas é preciso lembrar que, naquela época, nós tínhamos uma outra realidade. E quando o carro elétrico surgiu ali, nós tínhamos uma grande dificuldade, não tínhamos um desenvolvimento, um amadurecimento de tecnologia para bateria que fosse
suficiente para conseguirmos percorrer longas distâncias com carro elétrico. Também não havia uma infraestrutura de recarga de veículos elétricos e muito menos de energização nas cidades. Estava começando ali a eletrificação das cidades, as pessoas estavam começando a ter o primeiro acesso à eletricidade naquela época ali. Mas aí ocorreu um outro fenômeno que foi o quê? A descoberta de vários poços de petróleo, principalmente no interior dos Estados Unidos, e a disponibilidade ficou mais fácil e também o preço caiu, então preferiu-se seguir pela linha do veículo a combustão e o carro elétrico acabou morrendo ali, né? Podemos falar em 1930. E só veio surgir novamente, né? Talvez em toda a nossa história aí, a cogitar novamente retomar o carro elétrico ali nas crises do petróleo da década de 70, já começo da década de 80 ali, e falar do carro elétrico. E hoje, enquanto às vezes nós estamos aqui discutindo, né, será que o carro elétrico vai vingar no Brasil? Eu não tenho dúvida que vai vingar, porque ele já é uma realidade fora do nosso país, seja nos Estados Unidos, seja na Europa e seja mesmo na Ásia, porque ele é a evolução natural que nós temos para os veículos, ainda mais porque nós temos a tendência, né, a melhorar ainda mais a eficiência dos nossos processos, e também com o veículo elétrico nós vamos diminuir a emissão de poluentes, que é um fator fundamental para a saúde pública, seja no Brasil, seja na Europa, na Ásia ou nos Estados Unidos. Então, isso não é só uma questão de futuro, isso já é uma realidade, é um presente no mundo e vai crescer cada vez mais. Obviamente que a transição, ela é lenta e vai depender, obviamente, de um país ou de outro, por questões socioeconômicas de cada país e também de infraestrutura de cada um dos países envolvidos. Certo. Vou fazer uma pergunta, não sei nem se é possível a gente conseguir responder assim de maneira breve, mas como que funciona um carro elétrico, né? Ele tem uma bateria como se fosse um celular que eu coloco ali e tiro, ou existem modelos que são híbridos? Eu queria entender se nesse processo de transição a gente já larga a combustão e já vamos para as tomadas. Bem, bem colocado, né? Nós temos vários, quando a gente fala de veículo elétrico, nós temos vários modelos, vários tipos de veículos elétricos. A parte de eletrificação seria você ter a motorização dele elétrica. Isso é o que vai definir um veículo elétrico. Então, você tem um veículo híbrido, onde você tem ali um motor a combustão e vai ter um gerador elétrico e um motor elétrico também. Então, você pode alimentar ele com combustível, gasolina, e o gerador vai produzir energia elétrica e vai fornecer energia para uma bateria auxiliar, pequeno, e vai fornecer energia para o motor elétrico, vai fazer o carro se locomover. E temos também os veículos puramente a bateria, onde toda a energia, né, é armazenada em baterias. Então, você não tem um gerador, você tem baterias que estão dentro do veículo, as baterias são fixas, você não remove elas, e essa bateria vai ser como se fossem os nossos tanques de combustíveis no carro a combustão. Lá está armazenada energia, e essa energia é fornecida para os motores elétricos. Basicamente, de forma bem simplificada, a gente pode colocar dessas duas maneiras, que o híbrido é o meio termo ali, você tem a combinação do motor a combustão e elétrico, e a bateria você tem ele puramente a bateria. Aí na bateria você pode carregar ele na tomada para recarregar essas baterias. E nos híbridos você tem a modalidade, você tem uma bateria maior, onde você pode estar usando boa parte da locomoção através das baterias, sem precisar de usar a queima do combustível para gerar energia elétrica, ou com bateria menor. Aí nos bateria maior você tem os modelos plug-in, que chamam-se, onde você conecta na tomada e ele é recarregado, né, aquelas baterias ali. Perfeito. O Robson, quando a gente fala aí de veículos, né, nós tínhamos a alternativa do gás natural, mas que parece que, pelo menos aqui na nossa região, não pegou tanto, porque precisa de uma estrutura de postos para abastecer, e aí, enfim, não aconteceu. O carro elétrico, os veículos elétricos, eles teriam também a necessidade de ter uma estrutura muito específica para ser recarregado ou não? Olha, a gente vai precisar sim, Marcelo, ter uma malha de recarga, né? Isso é importante dizer isso, mas o conceito vai ser um pouco diferente, né? Hoje, a autonomia que a gente tem, né, dessas baterias, elas variam muito entre 200 quilômetros até, por exemplo, 680 quilômetros. Essa autonomia ela vai depender, claro, do tipo de carro que você vai estar adquirindo, né, essa relação que você tem entre preço versus autonomia. Mas, por exemplo, você pode pegar um carro mais barato na Europa, que é de 200 km de autonomia, e você tem um Tesla Super lá de 680 de autonomia. É claro que existe um modelo por trás, e hoje, quando você compra um carro elétrico aqui no Brasil, onde
junto com o carro elétrico, ele vem, né, um conjunto de equipamentos no qual você pode instalar na sua garagem, nesse caso, para poder você fazer o carregamento do seu carro, né? Você tem 3 tipos mais ou menos desses carregadores, né? Você tem aquele que é de 8 horas, aquele que mais longo prazo, mas você tem um de 2 horas e um de 30 minutos. Então, teoricamente, a gente vai precisar, sim, desses eletropostos, né, espalhados também na cidade. Tá? Então, você pode, por exemplo, ter um eletroposto no shopping, e aí você coloca seu carro ali e ele carrega em 2 horas enquanto você estiver ali dando uma volta no shopping. Ao mesmo tempo, no seu trabalho, você pode ter também um de 2 horas. Né? Então, isso vai depender e vai estar distribuído ao longo da cidade para poder permitir também essa certa, eu diria, mobilidade do carro elétrico, né? Então, mas o que é importante, né? Geralmente essa autonomia da bateria, o que o pessoal tem feito os estudos, estatísticas em cima disso aí, é que tem durado uma semana, né? Que geralmente é 200 quilômetros que tem esse carro com menor poder de autonomia, e que dentro de uma cidade grande, geralmente as pessoas andam em torno de 40 a 60 quilômetros, né? Então, uma semana. Então, a gente tem essa garantia que o cara vai precisar abastecer o carro uma vez, né? Abastecer no sentido, né, do autoposto elétrico. Então, Marcelo, a gente também vai ter esses eletropostos que vão dar um suporte a toda esse ecossistema, toda essa infraestrutura necessária também para o carro elétrico. Tá? Sim, o senhor tinha falado anteriormente, Robson, sobre políticas públicas. Que tipo de política que o senhor acha que a gente precisa para poder incentivar aí a implementação, né, de fato, desses veículos elétricos no país? Olha, acho que a gente pode classificar elas talvez em 2 grandes tipos, né? Aquela no qual você, por exemplo, determina que a partir do ano tal não se pode mais ter carros a combustão no país, né? Carros de gasolina, diesel, né? Existem vários países na Europa que adotaram essa política mais rígida, né? Então, nós temos na Alemanha, 2030, praticamente eles têm que ter zerado os carros com combustível diesel e gasolina. Você tem na França, 2040. Então, tem uma política mais dura com relação a isso. Você pode ter, por exemplo, para transporte público, né? Por exemplo, para ônibus também, que é um grande poluidor na cidade, específico para essa área. E, é claro, eu acho que temos que ter uma política nacional e até estadual para incentivo de desenvolvimento de tecnologia para esse segmento. Para quê? Tornar ele acessível à população, né? Ou seja, gerar mais pesquisa, gerar mais inovação, gerar mais produtos nacionais para que a gente possa baratear essa tecnologia e, com isso, fazer ela acessível, né? Ainda acho, né, o professor pode me corrigir, o preço ainda de um carro, né, elétrico, um veículo elétrico, um carro mesmo, vamos pensar em um carro caro, né? Talvez aquele Nissan Leaf, né, está saindo em torno de 72 mil, alguma coisa assim, ou até mais, né? Não lembro mais direitinho o preço, mas eu ainda acho caro um carro elétrico. Então, por quê? Porque tem uma série ainda de componentes, ou talvez até a própria, né, a bateria, que é um elemento fundamental dentro dessa mobilidade elétrica, ainda a ser feita fora do país ou cara. Né? Então, a gente precisa também de incentivo, Marcelo, de P&D, de inovação, né, de uma subvenção do governo nacional, estadual e federal, né, e desenvolvimento de competência para que a gente possa estar começando a desenvolver os nossos produtos nacionais. Além desse outro tipo de política, né, que é redução de imposto, botar metas para acabar o veículo, né, de combustão aqui no país, né? Então, acho que são mais ou menos por esse caminho aí. Perfeito. Jefferson, a gente tem desvantagens no carro elétrico? Bem, na verdade, o que eu vejo são somente vantagens quando a gente fala no veículo elétrico. Principalmente quando você observa a questão da emissão de poluentes, que enquanto no veículo a combustão você tem emissão constante de poluentes, inclusive ela vai aumentando à medida que o carro vai se degradando, né, vai se desgastando ao longo da vida útil dele. No veículo elétrico, o que você tem seria talvez uma desvantagem ali visível, o desgaste da bateria. Mas é preciso lembrar que essas baterias não serão descartadas. Há planos, e são utilizados inclusive em outros países,
o que se chama de segunda vida da bateria, onde aquela bateria não tem mais uma utilidade para o veículo, porque você precisa de uma bateria que consiga fornecer a energia rapidamente, e muita energia, né? Então, com o passar do tempo, ela começa a se desgastar e não consegue entregar isso. Então, essa bateria é trocada no veículo e ela é utilizada como um grande no-break aí em vários sistemas, inclusive um eletroposto para recarga de veículos. Então, o que aparentemente poderia ser a grande desvantagem, ela já é bem minimizada numa política a longo prazo aí de utilização das baterias, inclusive de reutilização delas, né, e reciclagem dessas baterias. Então, não há desvantagem. Inclusive, o carro elétrico demanda bem menos manutenção do que um veículo a combustão. Então, o que seria a desvantagem? Talvez inicialmente o preço, que vai vir caro, alto, você não vai ter aquela autonomia, às vezes você viajar daqui para Palmas sem precisar de parar em algum posto, e para os primeiros donos de veículos elétricos não vai conseguir fazer isso em um dia só, porque não tem infraestrutura de um eletroposto no meio do caminho. Então, por isso que talvez o veículo híbrido seja a nossa transição natural, somente pensando na infraestrutura do Brasil, né? Porque nós conseguiríamos sobrepor essas distâncias sem grandes problemas aí. Mas não vejo, aparentemente, né, desvantagens no veículo elétrico, e apenas grandes vantagens em cima do veículo a combustão. Marcelo, posso complementar com essa resposta do professor? Sim, sim, pode ficar à vontade. Não podemos esquecer ainda que a nossa matriz energética aqui no país, ela nos beneficia, né? Porque a geração de energia para a mobilidade elétrica, ela é praticamente renovável, né? Então, comparado com outros países no qual usa, por exemplo, a termoelétrica, né? Então, você usa a termoelétrica, que é, de alguma forma, poluente, para tentar reduzir também com carro elétrico, então acaba não compensando, né? Então, aqui no Brasil tem tudo para estourar a história da mobilidade elétrica, né? Tem um estudo também da CPFL que ele calculou o custo por quilômetro, e aí ele fala que o custo por quilômetro rodado, né? Então, um carro a combustão, ele fala que custa 0,31 centavos de reais, enquanto que um custo de um veículo elétrico é 0,11, ou seja, 3 vezes menor. Então, isso é fundamental quando a gente bota isso tudo no papel, né? Nós temos uma matriz energética excelente, né? Nós temos, então, e temos esse custo reduzido de 3 vezes, eu acho que tem tudo para vir e se adequar bem ao nosso país. Sim, o Robson, e com tantas vantagens que vocês dois colocaram aqui, porque ainda me parece que a gente tem uma dificuldade de então ter mais veículos elétricos, de se fazer isso se tornar realidade de uma maneira mais rápida? A pergunta é, por que a gente demora demais no Brasil as coisas, né? Eu acho que talvez, Marcelo, um ponto que talvez até comentei aqui, é que alguns outros os países, né, além da Europa, os próprios Estados Unidos, eles têm metas para poder, de alguma forma, finalizar ou acabar com os veículos em combustão, enquanto que a gente aqui não tem isso. Né? Também nós temos uma certa, claro, a indústria mobilística, né, as montadoras, elas têm e exercem um fator importante na nossa economia, que é a geração de emprego, apesar que a gente vê agora que elas estão saindo também, né? Esse segmento também está sendo transformado, né? Existem vários desafios que estão acontecendo dentro do segmento, que de alguma forma ou de outra isso vai impactar a gente, seja agora ou seja lá na frente, né? Então, ciência e tecnologia no Brasil é um desafio, sabe, Marcelo? Eu sou sempre a favor de que ciência e tecnologia a gente não trata em 4 anos, a gente tem que ter um plano, uma agenda de 10 anos, 15 anos, e essa agenda ser executada com um orçamento fixo para ciência e tecnologia. E a gente ter temáticas importantes, estratégicas para o país, que a gente consiga chegar num patamar de excelência. Então, mobilidade elétrica, inteligência artificial. A gente viu que vacina agora é fundamental. A gente não pode, de forma alguma, Marcelo, ficar dependente de insumo, de produção, de geração. Então, a gente tem que, né, muitas vezes a gente fala assim, parar de brincar de fazer ciência e tecnologia e fazer realmente, com bastante seriedade, ciência e tecnologia no país. Né? Então, tudo basta colocar isso como agenda prioritária de um governo federal para que a gente possa sair, né, eu diria, do gatinhar para poder andar e correr. Né? Então, olha, está aí, o Brasil tem tudo para poder fazer isso, né? Então, basta que a gente tenha recursos destinados. Né?
eu gosto de usar muito a frase do professor Evaldo, que é o presidente do CNPq, aqui, olha, ciência é caro, mas vale a pena, gente. A gente está vendo agora com o Covid. Se a gente não tivesse investido, né, na ciência básica, em infraestrutura, laboratórios, pessoas, a gente teria uma situação, né, imagina o desespero. Então, se a gente não investir agora em mobilidade elétrica, inteligência artificial, né, em mineração pensando em novos materiais, né, agricultura pensando em não em commodity, mas pensando em que produto de valor agregado, a gente não vai dar o próximo passo como país. Tá certo? Perfeito. Quer comentar, professor Jefferson? Não, a fala do professor do Robson é sem dúvida certeira nessa parte do nosso país, né? Nós sempre estamos deixando a desejar em algum ponto, principalmente na questão do investimento. Se a gente observar historicamente, né? Vou citar aqui um inventor brasileiro, Santos Dumont. Onde ele fazia os testes dos aviões dele? Na França, não era no Brasil. Por quê? Cadê a infraestrutura, cadê o investimento, cadê os incentivos? A gente precisa estar alinhado a isso daí, né? Para conseguir formar de ponta a ponta, porque a gente, na academia, aqui eu posso garantir para você que nós formamos profissionais altamente qualificados para estar trabalhando na indústria de ponta. Mas o que chega no nosso país não são as indústrias de ponta, parece que nós estamos apenas, às vezes, com o resto ali, né, que muitos falam assim, é o resto de rico, né, porque é o que vem da Europa, o que vem dos Estados Unidos, quando eles deixam de estar com uma linha de produção ativa, porque ela não é tão sustentável para eles, então empurra e chega aqui. Então, se em algum momento o país realmente vestir a camisa e falar assim, olha, vamos investir pesado e vamos ser pioneiros nisso, não tenho dúvida, nós temos tudo para dar certo, como o professor Robson falou, nós já temos ali nossa matriz energética que já é sustentável, mais de 90 e poucos % dela é de energia sustentável, então o veículo elétrico ele simplesmente encaixa perfeitamente na nossa matriz, mas para isso a gente tem que ter um incentivo aí na casa da produção, principalmente incentivo fiscal, nós temos ter também incentivo fiscal na parte de consumo do veículo, né, não consegue comprar ele, porque o IPI de um carro elétrico é quase o dobro ou mais do que o de um carro 1.0 flex. Não faz sentido, né, se ele é muito mais sustentável e econômico do que o outro e menos poluente. Então, nós temos que pensar em políticas urbanas, né, de mobilidade urbana, para que um veículo elétrico entre naturalmente aí e caia, né, como uma luva para todos nós e também que ele sirva, né, para que tenhamos um futuro muito melhor aí em termos de sustentabilidade. Perfeito. A gente precisa, então, aí facilitar tanto o acesso a recursos para desenvolvimento, para inovação, para pesquisa, quanto também facilitar o acesso ao produto pronto, né, ao veículo pronto ali por parte de nós aqui, cidadãos, né. Quero agradecer muito o Robson Vieira, que esteve aqui conosco, falando um pouquinho sobre mobilidade elétrica. Até uma próxima, Robson. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer também ao professor Jefferson de Paula. Muito obrigado por estar aqui trazendo essas informações. Agradeço, até uma próxima. Obrigado, Marcelo. Muito prazer e estou à disposição. E olha só, o nosso papo ele não termina aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com 2 novos convidados para continuar falando sobre mobilidade elétrica. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Mundo UFG. Hoje à tarde nós estamos conversando sobre mobilidade elétrica. Agora, na nossa conversa, nós temos 2 novos convidados. É o professor Marcelo Ferreira Tete, que é da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, a FACE da UFG. O professor Marcelo ele é doutor em Administração pela UNB e é mestre pela PUC Minas. Boa tarde, professor Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado. Temos também aqui junto conosco o professor Enes Gonçalves Marra, ele que é engenheiro eletricista, professor da EMC, da UFG, doutor em engenharia elétrica pela Unicamp e mestre pela Faculdade Federal de Uberlândia. Professor Enes, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. É um prazer participar do programa. Também continua aqui com a gente a Josiane Carvalho, Josiane que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, o que vai tornar
essa nossa conversa aqui acessível para mais e mais pessoas. Também, em nome da acessibilidade, nós fazemos a autodescrição sempre no início de cada programa, para que as pessoas com baixa visão ou as pessoas cegas, deficientes visuais, consigam visualizar ou imaginar onde estamos e o ambiente em que como somos e o ambiente em que estamos. Eu vou começar pedindo o professor Marcelo para fazer a sua autodescrição, por gentileza. Pois não. Eu sou um homem branco, estou aqui no meu quarto, atrás de mim tem uma pequena prateleira com alguns livros, alguns objetos, um quadro com algumas flores, e eu sou careca. Perfeito, obrigado. Professor Enes, por favor, faça a sua autodescrição. Bem, eu sou um homem pardo, tenho cabelo preto, ainda tenho cabelo, né? Eu uso óculos, estou usando uma blusa azul escura, e estou na varanda da minha casa, com uma árvore atrás de mim. E nesse momento aqui está um vento muito forte começando a chover. Perfeito. Vou começar perguntando para o professor Marcelo, professor que participou aí da elaboração de um anuário sobre mobilidade elétrica. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. Mas eu queria que o senhor falasse para a gente qual é o panorama do Brasil quando a gente fala aí desse tema. Sim, Marcelo. Só uma pequena correção. Na verdade, a minha participação ela está limitada à comissão que decidiu elaborar esse anuário, né? Outras pessoas se envolveram na elaboração desse documento, que por si só já é um grande avanço, porque a gente, nesse documento, mostra o panorama atual da mobilidade elétrica no Brasil, que, por sinal, ainda está engatinhando, né? Sobretudo porque estamos também, né, numa pandemia, e os investimentos no setor automobilístico foram praticamente todos adiados, né, no Brasil e em alguns países importantes do mundo. No entanto, a mobilidade elétrica, por ser uma área nascente, né, que está ainda em desenvolvimento, muitos projetos piloto, algumas iniciativas inclusive de produção de veículos no Brasil, por meio de startups, já está começando, né? E isso tudo, de certa maneira, é retratado no anuário, né, mostrando a importância que essa transição vai ter para a economia brasileira, né, e também para o setor automobilístico global, os benefícios que isso vai trazer para a saúde das pessoas, para as cidades, do ponto de vista do tráfego, né, da poluição, porque o tráfego também é importante por causa do som, né, da poluição sonora. Esses veículos são geralmente mais silenciosos, né, e acabam dando um benefício também para esse aspecto. Mas acho que o importante também nesse anuário é trazer a discussão para a formação de um ecossistema de inovação nessa área de mobilidade elétrica, que envolva não só as empresas automobilísticas, mas também os governos, né, federal, estadual e municipal, as universidades, né, como a UFG, e os empresários, né, que precisam também, com seu empreendedorismo, investir nessa área para que ela possa deslanchar aqui no nosso país. Bacana, vou aproveitar que o senhor falou aí nesse ecossistema, tem até uma pergunta que eu tinha separado aqui, sobre os veículos elétricos, quando a gente fala aí de veículos elétricos, né, e suas vantagens, seus benefícios. Esses benefícios, eles estão restritos apenas ali para a indústria e para os proprietários dos veículos ou não? Bom, eu diria que quando se fala, né, nos incentivos, né, que você está querendo dizer, né, nos benefícios que essa produção de veículos elétricos pode trazer, né, é preciso ter... Isso, não apenas o incentivo, né, mas assim,
para o pedestre, para o cidadão, quando a gente tem uma frota o senhor já até começou a falar, né, a diminuição da poluição, mas isso também se amplia quando a gente vai falar de economia, de geração de emprego. Ah, sim, com certeza, né? O investimento em mobilidade elétrica, em outros países do mundo isso já é mais evidente, né, como em algumas cidades da China, em alguns países da Europa, a população como um todo, né, tem benefícios, né? A geração de empregos, porque você está criando uma nova cadeia produtiva, né, baseada em alguns elementos que são comuns hoje à indústria automobilística convencional, né, baseada em motores de combustão interna, mas tem outras coisas novas, né? Por exemplo, uma cadeia produtiva em torno da produção de baterias, né? Que envolve desde minerais, né, específicos, você tem também eletrônica embarcada, isso tudo acaba gerando novos empregos, né? Fora todo o ecossistema que tem que estar em volta do carro elétrico também, né? Porque não é só a bateria, mas você tem que ter infraestrutura também para recarga de veículos, né? Você tem que ter até sistemas de inteligência artificial para trabalhar também a questão dos dados que são gerados pelos próprios sistemas de recarga, pelos próprios veículos, pelo uso das baterias também, né? Esse é um processo que gera dados e precisa ser também analisado e otimizado. E do ponto de vista do pedestre, né, das pessoas que vivem na cidade, sem dúvida, né? Você vai ter um ar mais limpo, doenças respiratórias tendem a reduzir, né? Você vai ter, talvez, cidades com menos poluição sonora, e isso tudo, de certa forma, tem que ser reconhecido, porque o sistema automobilístico que nós temos hoje nas cidades, né, e toda a infraestrutura que foi criada para dar conta desse sistema, é baseada em combustíveis fósseis, né? Ou no Brasil, especificamente, nós temos uma cadeia importante de biocombustíveis, mas ainda assim não é suficiente para reduzir significativamente as emissões, né, de gases de efeito estufa e também material particulado que acaba prejudicando a saúde, né, de idosos, de jovens e de crianças, né? Então, a gente tem benefícios diretos e indiretos advindos dessa nova cadeia produtiva que vai se formar em torno do veículo elétrico. Bacana. Professor Enes Marra, a gente está falando aí de veículos elétricos, a necessidade de se carregar a bateria desses veículos para que eles funcionem. E, por outro lado, às vezes a gente tem aí a informação de que o setor elétrico do Brasil ele passa por uma necessidade de investimento e ampliação. A gente tem energia suficiente para isso, para termos uma frota de veículos elétricos sem ter outros problemas? Bem, você toca, Marcelo, num ponto bem interessante, né? Porque para se ter uma mobilidade elétrica limpa, é muito importante nós nos questionarmos, né, de onde vem a eletricidade do veículo elétrico, né? Porque isso causa um impacto sistêmico, de forma que, se nós conseguirmos manter a nossa matriz energética de hoje, que já é uma matriz relativamente limpa, né, é uma das matrizes mais limpas do planeta, a gente poderia falar de matriz de energia em geral, a nossa matriz de energia, se a gente levar em conta todo tipo de combustível, ela é 40% de energia renovável. Se a gente for falar de energia elétrica, né, de eletricidade, é uma matriz que hoje está cerca de 75%, 80% de energia renovável, né? Só de hidroeletricidade é 60%, aí vem eólica, solar, biomassa, né, outras formas aí. Então, respondendo a sua pergunta, se isso é viável, né, é perfeitamente viável, sim, desde que exista um planejamento, né,
e uma política pública para isso. Naturalmente, não é economicamente viável que você comece a produzir energia sem haver demanda para ela, porque economicamente isso não se sustenta. Então, à medida que a demanda por energia vai aumentando, no nosso horizonte, nós temos que hoje a construção de novas hidrelétricas é um processo muito lento, né, e que está bastante esgotado nas regiões de Planalto, né, que isso já foi feito no passado, que seria a região centro-oeste, sul e sudeste, e que as bacias hidrográficas que a gente tem disponível hoje são no norte. São rios de vazão e de pouca queda, então isso acaba produzindo o alagamento de áreas muito maiores, né? São usinas muito mais distantes do centro de consumo, que acaba produzindo mais perdas na transmissão, e alagando essas áreas que são normalmente áreas de reservas florestais ou de reservas indígenas, com muita biodiversidade. Então, a hidrelétrica também é muito lenta para ter a construção, desde a prospecção até a aprovação de todos os estudos ambientais, aí vai facilmente 30 anos. Então, a gente tem a possibilidade de ter uma ampliação, né, da produção de energia verde, digamos assim, com a energia solar fotovoltaica, com energia solar por concentração solar, e também com energia eólica. É muito interessante, porque até o mercado do veículo elétrico, ele passa a se complementar com um mercado que está nascendo na área de energia solar, que é o mercado de armazenamento de energia, né? Uhum. A gente sabe que um produto, à medida que ele tem mais escala de produção, o preço dele cai. As baterias de veículos elétricos, a tecnologia que hoje é a mais viável, pode ser que daqui a 10 anos sejam outras, mas a hoje mais viável é com íon de lítio, né? E para que a densidade de carga seja interessante no veículo elétrico, ela tem que ter uma capacidade de carregamento de até 80%. Se ela cair muito a capacidade de carregamento dela, você acaba carregando um peso morto no carro. É mais ou menos como se você pegasse um tanque de um veículo de combustão e colocasse metade dele de areia lá dentro, né? Você perdeu ou sei lá, enchesse com uma bolha de plástico, né? A areia vai dar algum problema. Mas você perdeu a capacidade de guardar mais combustível ali. Assim acontece com uma bateria. Já a bateria de íon de lítio, quando acontece essa perda de capacidade dela, digamos, de 80% para 60%, ela pode ser reciclada e ter uma segunda vida, onde o espaço e o peso não é tão importante, para o armazenamento de energia, né, por exemplo, o armazenamento de energia produzida por energia solar ou por energia eólica, que é um dos grandes limitadores, né, das fontes de energia solar e energia eólica, é exatamente armazenar essa energia, uma vez que nós não controlamos de maneira suficiente, né, a presença do sol e a presença do vento para produzir energia no momento que ela é necessária. Então, esses dois segmentos da economia, eles poderão vir a se complementar e se fortalecer mutuamente, dando viabilidade de escala e de custo, né? Então, digamos, isso seria uma nova economia, né? E nós assistiríamos, então, nós poderíamos testemunhar uma transição de uma economia baseada na energia fóssil para uma economia baseada numa energia mais limpa, com o apoio dessas duas cadeias. Perfeito. Professor Marcelo, a UFG ela está contribuindo, de alguma maneira, com esse desafio, né, de implementar veículos elétricos? Seu microfone, por gentileza, professor. Perdão. Nós estamos começando um trabalho assim bem prospectivo ainda, mas já temos algumas iniciativas em curso, não é? O professor Enes, o professor Javerson são parceiros nossos aí em algumas iniciativas que a gente está amadurecendo. Essas iniciativas giram em torno
basicamente de duas coisas, né, que é o ensino e a pesquisa. No eixo do ensino, nós estamos integrando uma iniciativa que foi concebida pela GIZ, que é uma agência de cooperação da Alemanha, e eles têm um trabalho aqui no Brasil um projeto chamado Profissionais do Futuro. São várias instituições de ensino que fazem parte desse projeto, que visa introduzir nos cursos de ensino superior, de graduação e pós-graduação, disciplinas na área de mobilidade elétrica, né? Então, o professor Enes, o professor Jefferson e vários outros professores de outras universidades públicas e privadas, né, no Brasil, já fomos capacitados para ministrar algumas disciplinas específicas, né, na área de eletromobilidade. Então, nós tivemos disciplinas como gestão da eletromobilidade, que é uma capacitação que eu particularmente fiz. Então, provavelmente vai haver uma disciplina de núcleo livre, quando for possível, né, se a pandemia deixar, para a gente trabalhar essas disciplinas. O Enes e o Jefferson já foram capacitados na área de propulsão elétrica, né, e também sistemas de armazenamento, mobilidade de baixa emissão. Estava lendo aqui a mobilidade de baixa emissão. E essa capacitação, ela visa exatamente isso, preparar os professores para começar a introduzir disciplinas específicas nessas áreas. Só que tem um detalhe, né, aí que vem a questão da pesquisa. Esse é um tipo de conteúdo que você precisa ter laboratório, né, precisa ter infraestrutura para trabalhar com o estudante. Você não pode ministrar uma disciplina de mobilidade elétrica sem ter, né, as condições de mostrar para o aluno o que é um veículo elétrico, né, como é que funciona o seu sistema de propulsão, como é que funciona a bateria, como essa bateria ela é eletronicamente gerenciada por um sistema dedicado a esse fim, né? Então, a gente está trabalhando ainda ainda numa fase bem inicial, mas tentando criar condições para estruturar um laboratório, né, lá na Escola de Engenharia, para que nós possamos ter essa infraestrutura de ensino, mas também de pesquisa. E é por isso que nós estamos numa conversa com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, né, com o professor Anderson Soares, porque a área de inteligência artificial também tem uma interface forte, né, com a mobilidade elétrica, na medida em que ela pode contribuir não só com a gestão de dados, né, dos diferentes dados que são gerados pelos próprios veículos elétricos e a infraestrutura de recarga, mas também porque a inteligência artificial é muito importante para a gente dar um outro passo na direção dos veículos autônomos, né, que serão veículos elétricos também, né? Então, veículos autônomos e elétricos fazem parte da agenda de pesquisa do Centro de Excelência de Inteligência Artificial, e nós estamos, né, juntando os nossos interesses, né, e os nossos esforços para que, ao longo desse ano e do próximo, a gente possa estabelecer as condições para que a UFG possa contribuir mais fortemente, né, para o ensino e para a pesquisa nessa área aqui. Perfeito. Professor Enes, a gente está falando aí muito de veículos elétricos e a gente sempre fala os veículos elétricos e cidade, mas esse tipo de mobilidade, esse veículos nesse segmento elétricos, eles não estão apenas nos centros urbanos, né? Exatamente. Só para complementar, Marcelo, eu sei que o tempo é escasso, mas a resposta do professor Marcelo, o professor Jefferson tem um projeto cadastrado de eletrificação de veículos, eu até estava no bloco anterior, de eletrificação de veículos, né, no qual ele tem orientado projetos de fim de curso e dissertações de mestrado, e essa participação aí é muito interessante e muito importante.
junto com o CEA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, porque esse pacote veículo elétrico, ele traz nele não apenas o veículo em si, como você está perguntando aí, mas uma série de serviços adicionais, por exemplo, e que vai exigir também do próprio país uma estrutura melhor de telecomunicações, como é o caso do 5G, por exemplo. Então, eu posso estar viajando, eu vou dar um exemplo, daqui para o Rio de Janeiro. Seria muito bom que o meu carro estivesse monitorando o quanto eu tenho de bateria, qual é o próximo posto que eu tenho para fazer a recarga do meu carro e se eu devo continuar ou se é mais seguro eu voltar e recarregar, porque eu posso correr o risco de ficar parado. Esse é uma alternativa. Outra alternativa é fazer um carro comunicar com outro, evitando colisão e uma série de, digamos, uma dirigibilidade mais inteligente. No que você se refere, de fato, o veículo elétrico ele não está restrito apenas ao veículo de passeio individual. Hoje se tem veículos de carga também, inclusive, eu diria que hoje o Brasil, as iniciativas mais evidentes que a gente tem na área de utilização de veículos elétricos são algumas companhias cervejeiras e companhias de entrega que estão adaptando os seus caminhões, né, para que sejam caminhões elétricos, esses caminhões de entrega na cidade, porque aí o percurso que ele pode percorrer na entrega permite que ele tenha acesso a um posto de abastecimento, né, um posto de recarga, e também até veículos elétricos para utilizar na agricultura, né, ou seja, na tração elétrica da agricultura, o que é muito interessante, porque a gente vai deixar, por exemplo, de usar o diesel na agricultura, né, e a gente vai ter uma agricultura mais limpa e mais sustentável. Agora, eu acho que um foco muito importante também e eu acho que, no meu ponto de vista, é um aspecto que deveria ser uma política de Estado e uma política de governo, é a utilização de veículos elétricos no transporte público, né? Porque, além da gente sair daquela poluição do óleo diesel dos ônibus, é provado hoje que ônibus e caminhões poluem muito mais as cidades que os carros de passeio, né? Você está num ponto de ônibus, você está levando um jato de fumaça de diesel a cada instante, né? Então, isso daí realmente deixaria de acontecer e você teria um transporte também mais sustentável. É o que está sendo feito hoje no Chile, né? O Chile lidera isso na América do Sul, está trocando as suas frotas de ônibus por frotas elétricas, né? E outra coisa, é a mobilidade, né? E o uso do espaço público, porque um ônibus carrega 40 carros de passeio. Então, não adianta a gente trocar o congestionamento do carro a combustão pelo congestionamento do veículo elétrico. É congestionamento do mesmo jeito, né? Então, se a gente puder ter um projeto e uma política de mobilidade e de transporte público elétrico, isso seria muito mais interessante em termos de utilização dos espaços urbanos e em termos de sustentabilidade ambiental também. Perfeito. O nosso tempo já está se encerrando, mas acho que até vale a pena a gente comentar que, como estamos no meio de uma pandemia que é causada aí por uma doença respiratória, e a gente tendo a possibilidade de reduzir a poluição do ar, né, através de implantação, né, de veículos elétricos, talvez é bastante urgente a gente falar e trabalhar nesse sentido, né? Professor Marcelo, professor Enes. Sem dúvida, eu acho que, inclusive, um dos efeitos que puderam ser monitorados, medidos concretamente, no ano passado, em abril do ano passado, e a China fez isso, né, a redução da quantidade de partículas reticuladas na atmosfera com a interrupção de vários veículos, né, de várias fábricas. Então, realmente, a gente tem que repensar, né, o nosso modelo para um mundo mais sustentável e mais saudável. Se o professor Marcelo aí gostaria de complementar. Não, eu concordo, endosso, né, em gênero, número, em grau, tudo que você falou. A oportunidade agora é de nós, a partir, né, do enfrentamento da pandemia, possamos reconhecer que esse é o momento de enfrentar também as questões ambientais, né? E a gente sabe que a mobilidade elétrica tem uma contribuição importante para a saúde pública também,
né? Mas também para a sustentabilidade do planeta. Então, acho que vai haver um processo de retomada de investimentos agora em várias áreas e precisamos aproveitar esse momento para investir nessa transição, que eu acho que é inexorável, vai acontecer, queiramos ou não, né? Agora é uma questão dos governos, né, principalmente, e nós como cidadãos também, apostarmos nessa nova oportunidade tecnológica que temos diante de nós. Perfeito. Professor Marcelo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Mundo UFG de hoje. Até uma próxima. Obrigado, até uma próxima, Marcelo. Professor Enes, agradeço também a sua participação aqui. Até um próximo bate-papo aqui conosco. Pois não, Marcelo, foi uma satisfação participar do Mundo UFG e estou aí disponível quando necessitarem. Obrigado. Quero agradecer também a Josiane Carvalho, que esteve conosco fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, tornando essa nossa conversa mais acessível. E agradecer você também, que nos acompanhou aqui pela TV UFG, no canal 15.1, ou pelas nossas redes sociais, né, o Facebook e o YouTube da TV UFG. Lembrando que estamos aqui sempre, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, com muita informação, conhecimento, num bate-papo agradável como esse que nós tivemos aqui agora. Até uma próxima. Tchau, tchau.